Em 1943, as forças aéreas britânicas e americanas decidiram unir esforços para destruir a indústria militar alemã. Para isso, realizaram numerosos bombardeios em cidades como Essen, Hannover e Hamburgo. Esta última cidade foi atacada pela primeira vez na noite de 24 de julho pela Real Força Aérea Britânica, enquanto nos dias 25 e 26 de julho, as aeronaves norte-americanas foram encarregadas de bombardear a cidade. Na noite do dia 27, quase metade de Hamburgo estava sem fornecimento elétrico. Milhares de edifícios haviam sido destruídos e as vidas perdidas contavam-se aos milhares. No entanto, depois daquela noite, todo esse desastre pareceria pequeno após os aviões britânicos voltarem a bombardear Hamburgo pela segunda vez durante a Operação Gomorra. Na tarde de 27 de julho, a maioria dos grandes incêndios que afetavam Hamburgo havia sido controlada pelos bombeiros da cidade e por outros que tinham vindo ajudar de cidades vizinhas como Hannover. Ameaçados pela Gestapo, o esforço incessante do Corpo de Bombeiros por 3 dias permitiu conter a ameaça do fogo até reduzi-la a pouco mais de 1.000 pequenos incêndios que ainda ardiam. Por essa razão, o chefe de polícia descreveu que, na noite de 27 de julho, a situação da cidade era estável. Era um dia incomumente quente e seco em Hamburgo. A cidade havia sofrido os intensos ataques dos bombardeiros da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e do Comando de Bombardeio da Real Força Aérea por 3 dias consecutivos. Aquela noite não seria exceção. Às 22 horas, uma força de 787 bombardeiros distribuídos entre 74 Vickers Wellington, 116 Short Stirling, 244 Handley Page Halifax e 353 Avro Lancaster decolou de bases aéreas no Reino Unido rumo ao Mar do Norte. O objetivo daquela noite era sobrecarregar completamente os serviços de emergência da cidade. E para isso, deveriam atacar os bairros operários de Bielwerder, Borgfelde, Hammerbrook, Hohenfelde e Rothenburgsort. Os aviões carregavam 240 toneladas adicionais de bombas incendiárias devido à convicção britânica de que esse tipo de bomba causava os maiores danos. E para confirmar isso, o general de brigada norte-americano Fred Anderson viajou como copiloto em um dos Lancaster Pathfinder. Enquanto isso, às 23h40, as sirenes de ataque aéreo voltavam a alertar toda a cidade de Hamburgo. Os civis, exaustos por noites sem dormir, sabiam que o som dos alarmes significava que os aviões estavam a menos de 30 minutos de distância e correram para os abrigos subterrâneos. No entanto, até a meia-noite ainda não haviam começado a cair bombas, nem se ouvia o barulho dos motores dos aviões. Assim, os hamburguenses pensaram que tudo se tratava de um falso alarme. Aliviados pela crença de que não haveria bombardeio, muitos refugiados decidiram voltar para casa. Às 0h30, a formação de aeronaves britânicas se aproximou da costa alemã. Dos 787 que decolaram do território britânico, alguns tiveram que abandonar a missão por falhas mecânicas. Ainda assim, não demoraram a alcançar a posição a cerca de 80 quilômetros da província alemã de Schleswig-Holstein, onde, mais uma vez, começou o lançamento das fitas Window para confundir os radares nazistas. 25 minutos depois, começou-se a ouvir o zumbido dos bombardeiros pesados sobre a cidade. Para incontáveis habitantes, seria o último som que escutariam. O primeiro bombardeiro Lancaster Pathfinder chegou a Hamburgo e começou a lançar sinalizadores amarelos para marcar alvos a 3 quilômetros a leste do centro da cidade, no coração do bairro de Hammerbrook. Para desviar os bombardeiros, os defensores alemães lançaram sinalizadores vermelhos 16 quilômetros a oeste. Mas naquela noite, os aviões Pathfinder não estavam lançando essa cor. Portanto, a tática de distração alemã não surtiu efeito. Dessa vez, os sinalizadores caíram sobre os alvos exatos. As cores amarela e verde guiaram os primeiros aviões Lancaster aos pontos onde o bombardeio deveria começar. Às 0h57, caíram as primeiras bombas incendiárias e explosivas sobre a cidade. O fogo antiaéreo alemão estava disperso e era muito menor do que nas noites anteriores, o que permitiu que os bombardeiros voassem com precisão.
Assim como no dia 24 de julho, as defesas alemãs não conseguiram evitar que a Real Força Aérea batesse o recorde mundial de explosivos lançados sobre uma cidade. Dessa vez, caíram 2.313 toneladas de bombas sobre Hamburgo, especialmente em um mesmo setor. Pouco depois da 1 hora, um fenômeno estranho começou a se manifestar no distrito de Hammerbrook. Aquele dia havia sido muito quente em Hamburgo, com temperaturas de até 30 graus Celsius e umidade muito baixa, o que provocou uma bolha de ar quente e instável sobre a cidade que se alimentava da fumaça e das chamas dos incêndios anteriores. Mas as quase 100.000 bombas incendiárias lançadas liberaram essa bolha, fazendo com que o ar quente subisse, absorvendo mais oxigênio e alimentando os milhares de pequenos focos de incêndio que acabaram se fundindo. As tripulações britânicas observavam aquela tempestade de fogo que começava a nascer. Sentiam uma mistura de fascínio, satisfação e horror. Nunca haviam visto um incêndio daquela magnitude, nem voltariam a ver. O incêndio logo se alimentou da madeira seca e tornou-se autossustentável, expandindo-se até se converter em um oceano de chamas. Os sobreviventes descreveram aquele momento como se o ar estivesse cheio de fogo, e não estavam longe da verdade. À medida que o inferno se espalhava, a temperatura disparava, alcançando no mínimo 800 graus Celsius. O suficiente para fazer a pedra brilhar, o vidro explodir, e a madeira, o tecido e o cabelo humano incendiarem-se espontaneamente. O tornado de fogo criou um enorme inferno. As chamas atingiram uma altura superior a 300 metros, incinerando com facilidade uma área de mais de 21 quilômetros quadrados. As ruas estreitas canalizavam o ar escaldante e as correntes se chocavam nas interseções, provocando tornados de fogo cujos ventos alcançavam força de até 240 km por hora, capazes de arrancar árvores pela raiz e lançá-las pelos ares. Os tornados pareciam uma nuvem de faíscas e chamas que incendiavam tudo o que tocavam, não importava se era roupa ou pele. Absorviam todos os civis por perto e os incineravam com suas chamas. E aqueles que tinham a sorte de escapar jamais esqueceriam os gritos de dor das vítimas e o rugido monstruoso da tempestade. O vento emitia um uivo terrível, soando como um demônio que havia vindo a Hamburgo alimentar-se do desespero das pessoas. Os telhados voavam pelos ares. As ruas ardiam devido ao fósforo das bombas incendiárias. 2 mulheres, uma jovem e outra mais velha que fugiam, ficaram presas no asfalto fervente. Então tiraram os pés dos sapatos, mas tiveram que pisar diretamente no chão fervente, e caíram como moscas na cera quente de uma vela, e nunca mais se levantaram. Os blocos de apartamentos se transformaram em torres de fogo, e todos que não conseguiram escapar ou decidiram permanecer dentro, morreram queimados. As roupas fundiam-se com a pele, a carne derretia nos porões e abrigos antiaéreos, e os que não morriam incinerados faleciam por asfixia. Aqueles que conseguiram chegar ao rio Elba se lançaram à água para escapar. Mas muitos queimavam por causa do fósforo, e mesmo dentro da água, continuaram ardendo até morrer. Aqueles que sobreviveram a esse pesadelo o fizeram muitas vezes por sorte. Alguns estavam suficientemente próximos de espaços abertos e terrenos baldios que atuavam como corta-fogos. Outros, por acaso, encontravam-se próximos de abrigos públicos selados que foram salvos pelo bloqueio de oxigênio. À 1h21 chegou à cidade um grupo de caças alemães Wild Boars. Estavam liderados pelo major Hermann Hogebach, que depois testemunhou ter ficado abalado ao ver as densas nuvens de fumaça sobre Hamburgo. Hogebach e seu pequeno grupo de caças Bf-109 e Fw-190 lançaram-se ao ataque contra os bombardeiros e conseguiram derrubar até 4 aviões Lancaster. Mas o grupo de aviões alemães era muito pequeno para fazer alguma diferença naquela noite. À 1h47, um Halifax do Esquadrão 427 lançou as últimas bombas daquela noite. O ataque havia sido um sucesso e resultou na perda de apenas 17 bombardeiros derrubados pelos caças alemães e pela defesa antiaérea. Mais uma vez, a tecnologia Window serviu para salvar a vida dos jovens aviadores britânicos.
Com a missão finalizada, os aviões viraram rumo ao sudoeste para retornar ao Mar do Norte e de lá ao Reino Unido. Ao iniciar o voo de volta para casa, muitos tripulantes britânicos lançaram um último olhar a Hamburgo. As colunas de fumaça subiam a mais de 6.000 metros e o brilho das chamas era visível a vários quilômetros de distância. Em terra, havia apenas um mar de fogo. E, enquanto os aviões retornavam à Inglaterra, a fumaça quente encontrou o ar frio da atmosfera, provocando o início de uma chuva negra. Esse era apenas o início dos pesadelos para os cidadãos. A tempestade de fogo continuou ganhando força enquanto incinerava quarteirões inteiros da cidade. Às 2 horas, os ventos eram tão intensos que os bombeiros precisavam rastejar de joelhos para poder avançar. No centro de Hammerbrook, as temperaturas haviam alcançado os 1000 graus Celsius. Naquele momento, aqueles que não tinham conseguido chegar aos abrigos estavam mortos em suas casas ou nas ruas estreitas. No entanto, o calor extremo, os gases venenosos e a fumaça obrigaram muitos civis refugiados a evacuar para outros lugares. Mas, para sobreviver, tinham que enfrentar os ventos furiosos, as chamas e as faíscas que voavam em sua direção. Sua única esperança era chegar aos parques públicos ou aos espaços abertos que serviam como corta-fogos. Aos poucos, a tempestade de fogo começou a ficar sem material inflamável que pudesse servir de combustível. Por isso, por volta das 4 horas, as chamas começaram a perder força, enquanto os tornados de fogo se enfraqueceram rapidamente. O vento foi diminuindo e o ar respirável voltou às zonas afetadas. Os comandantes nazistas ordenaram a evacuação de todos os civis não essenciais. Os sobreviventes que haviam conseguido escapar do inferno noturno foram recolhidos e organizados ao lado da Universidade de Hamburgo, em um velho parque com árvores chamado Moorweide. Como se fosse uma piada do destino, esse era o mesmo parque onde os judeus de Hamburgo foram obrigados a se reunir para serem transportados em vagões de gado aos campos de extermínio de Minsk, onde posteriormente seriam fuzilados nas florestas. Naquela madrugada, os sobreviventes alemães de Hamburgo se reuniam no mesmo lugar de onde haviam enviado os judeus à morte. Todas as linhas de trem estavam destruídas, exceto 3. Por isso, mais de 1 milhão de pessoas fugiram de Hamburgo a pé, buscando refúgio nas cidades e vilarejos vizinhos. Muitos dos que saíram naquele dia nunca mais voltaram à cidade. Às 7 horas do dia 28 de julho, o sol não era visível em nenhum lugar. A cidade estava mergulhada na escuridão por causa das densas colunas de fumaça que obscureceram o sol por vários dias, mergulhando Hamburgo em uma espécie de escuridão invernal. Naquele momento, a tempestade de fogo já havia se dissipado completamente, restando apenas grandes incêndios espalhados pelo leste de Hamburgo. No entanto, os bombeiros e as equipes de resgate teriam que esperar mais 2 dias até que o calor diminuísse o suficiente para acessar o epicentro da tempestade de fogo. Mas ninguém tinha pressa, pois todos estavam convencidos de que naquele local não havia nada nem ninguém para resgatar. O panorama em Hamburgo era desolador. Por toda parte jaziam os corpos carbonizados dos mortos, e para ajudar nas tarefas de limpeza, as autoridades alemãs enviaram ordens ao campo de concentração de Neuengamme para que enviassem trabalhadores. Dessa forma, prisioneiros de guerra poloneses e soviéticos foram obrigados a marchar rumo às ruínas de Hamburgo para recuperar cadáveres e enterrá-los em valas comuns. Mesmo assim, não foram os que tiveram o pior destino. Os criminosos comuns foram obrigados a se organizar em esquadrões suicidas que tinham que desativar manualmente as bombas que não haviam explodido. Um trabalho horrível e miserável que só aumentou ainda mais o número de vítimas fatais. E é que o custo humano da incursão do dia 27 de julho pelos bombardeiros britânicos não tinha precedentes na história. A falta de corpos identificáveis complicou a tarefa de determinar uma cifra exata de mortos. Alguns historiadores estimam que cerca de 18.000 pessoas perderam a vida, a grande maioria enquanto tentava fugir em busca de refúgio. No entanto, outros pesquisadores propõem números entre 35.000 e 42.000 mortos. Em comparação, o Blitz inteiro matou 43.000 britânicos durante os 8 meses que durou.
Nunca antes se havia visto um bombardeio de tal magnitude. E o pior de tudo é que ainda não havia terminado. Um dia depois, na manhã de 29 de julho, um Spitfire de reconhecimento fotográfico do Esquadrão 542 da RAF informou que o tempo estava bom e que a maior parte da fumaça sobre Hamburgo havia se dissipado, permitindo outro ataque aéreo. Naquele momento, na cidade restavam apenas os serviços de emergência, trabalhadores essenciais e idosos e enfermos que não podiam fugir. A maioria acreditava que um terceiro bombardeio de grande escala não fazia sentido, mas naquela noite, outros 771 bombardeiros decolaram da Inglaterra e começaram seu percurso rumo ao Mar do Norte. Sua missão era atacar o centro da cidade e destruir os bairros de Rotterbaum, Harvesterhude, Eimsbüttel e Eppendorf. 45 dos bombardeiros britânicos tiveram que retornar antes de alcançar o objetivo. E enquanto o restante do grupo avançava sobre o Mar do Norte, começaram a notar à distância um leve brilho que aumentava à medida que se aproximavam. As tripulações logo perceberam que se tratava de Hamburgo, ainda em chamas. Os Pathfinders começaram a lançar sinalizadores amarelos para marcar o percurso, o que atraiu os caças alemães. Então, os aviões Mosquito britânicos criaram uma distração usando sinalizadores e a tecnologia Window perto da costa alemã, a 100 quilômetros a oeste de Hamburgo, na direção da cidade de Bremen. Isso fez com que alguns caças se desviassem, mas para os líderes da Luftwaffe era evidente que o objetivo dos britânicos naquela noite continuava sendo Hamburgo. Naquela noite, os alemães estavam mais bem preparados. Os operadores de radar agora reconheciam os padrões do Window a cerca de 50 quilômetros antes da costa e estavam aprendendo a distinguir entre contatos fantasmas e aviões reais. Por essa razão, os caças noturnos foram enviados, permitindo à Luftwaffe obter informações sobre a direção e a força do ataque britânico que se aproximava. E, enquanto os bombardeiros cruzavam a península de São Peter, os caças nazistas conseguiram derrubar 8 aviões. Mas, apesar de conseguirem incomodar os bombardeiros, a maior parte do grupo britânico conseguiu navegar sem dificuldades até Hamburgo. Quando as sirenes antiaéreas voltaram a soar na madrugada, as ruas não demoraram a se esvaziar. O silêncio tomou conta de Hamburgo. Todos os distritos ficaram vazios, e não havia nada nem ninguém que perturbasse o silêncio. Naquele exato momento, Hamburgo havia se transformado numa cidade fantasma que aguardava outra longa noite. Mas desta vez, as defesas nazistas estavam reorganizadas. Havia mais refletores varrendo o céu com maior disciplina e ocasionalmente formavam grandes cones de luz para iluminar os bombardeiros britânicos. Desta vez, a missão seria mais difícil. A artilharia antiaérea derrubou 3 bombardeiros e o Major Hogbeck, à frente dos Wild Boars e de um esquadrão de caças noturnos, derrubou mais 7 aeronaves e conseguiu danificar outras 12. Essa resistência foi uma surpresa desagradável para as tripulações da Real Força Aérea Britânica. No entanto, o trabalho da defesa não impediu que a população civil sofresse novamente sob as bombas. Aqueles que não conseguiram abandonar a cidade se esconderam nos abrigos com várias horas de antecedência. Mas outros decidiram não evacuar porque acreditavam que os britânicos atacariam novamente seus bairros. Estavam enganados. A loja de departamentos Karstadt, localizada no centro de Hamburgo, desabou após ser atingida pelas bombas, deixando mais de 1.500 pessoas presas entre 2 grandes bunkers subterrâneos. Os socorristas conseguiram salvar apenas cerca de 1.200 pessoas, pois 370 morreram intoxicadas por monóxido de carbono. Durante o retorno ao Reino Unido, mais 5 bombardeiros britânicos foram abatidos. Por outro lado, estima-se que naquela noite entre 800 e 1.000 pessoas perderam a vida em Hamburgo. Mas isso ainda não era o suficiente para os britânicos. Apenas alguns subúrbios periféricos de Hamburgo permaneciam intactos, e o Marechal Arthur Harris estava disposto a atacá-los. No dia 2 de agosto, 737 bombardeiros britânicos partiram, mais uma vez, rumo a Hamburgo. Os aviões deveriam se aproximar pelo sul, como se estivessem se dirigindo a Hanover, e depois mudariam o curso em direção a Hamburgo. Uma vez sobre a cidade, a primeira onda de bombardeiros deveria lançar as munições sobre os bairros ricos de Harvester.
Enquanto isso, a segunda onda deveria se dirigir 8 quilômetros ao sul e atacar o município de Harburg. No entanto, esta última missão foi cancelada antes da decolagem devido ao mau tempo. A formação britânica começou a lançar o sistema Window quando alcançou a ilha de Helgoland, mas teve que enfrentar uma tempestade elétrica em sua rota de voo, e as tripulações não tiveram outra opção senão voar através da tempestade e lidar com pedaços de gelo que atingiam as aeronaves, cobrindo as hélices e as superfícies de controle. A tempestade fez com que 4 aviões quase caíssem, enquanto outro foi destruído ao ser atingido por um raio. Mas o principal problema era que quase metade dos bombardeiros teve que retornar às bases, fazendo com que a missão fosse executada por apenas 393 unidades operacionais. Além disso, a maioria dos instrumentos de navegação foi inutilizada e a formação estava agora muito dispersa, o que anulava o efeito das fitas Window, que só funcionam quando a formação está densa. Os radares alemães identificaram muitos aviões, que foram atacados por caças noturnos e pelas baterias antiaéreas. Devido à nebulosidade irregular, aos caças alemães e ao fogo antiaéreo, a maioria dos Pathfinders não conseguiu encontrar a cidade e, por isso, não lançaram seus marcadores de alvo. Isso fez com que os bombardeiros deixassem cair suas bombas quase sem apontar, resultando em danos muito limitados. Ironicamente, algumas bombas atingiram a cidade de Harburg, que originalmente seria o segundo ponto de ataque. As defesas antiaéreas alemãs foram eficazes e conseguiram derrubar outras 8 unidades britânicas. Os restos dispersos da formação inglesa deixaram a cidade entre 3 horas e 4 horas da manhã. Algum tempo depois, Bill McRae declarou que o 4º bombardeio foi um desastre absoluto e que nunca deveria ter sido realizado. A tempestade, os caças alemães e o fogo antiaéreo se combinaram para que os britânicos perdessem 30 aeronaves. Dos 737 aviões que decolaram da Inglaterra, apenas 106 lançaram suas bombas sobre o alvo. O restante as lançou sobre a terra, ou simplesmente as deixou cair sobre outros alvos enquanto retornava. A última incursão foi um fracasso anticlimático, mas a Operação Gomorra foi uma vitória retumbante para os aliados. Em apenas uma semana, foram lançadas 8.344 toneladas de bombas explosivas e incendiárias. Enquanto isso, a Real Força Aérea Britânica e a Força Aérea dos Estados Unidos perderam juntas apenas 104 bombardeiros e 714 tripulantes. Isso estimulou os altos comandos de ambos os exércitos a preparar mais ataques contra a Alemanha. O objetivo militar foi cumprido. A segunda cidade mais importante da Alemanha foi devastada. Mais da metade de todos os edifícios de Hamburgo foi destruída, fazendo com que quase 1 milhão de civis ficassem sem lar. Mas o mais importante para as tropas aliadas é que, entre os mortos e os deslocados, a força de trabalho das indústrias de guerra de Hamburgo foi reduzida a quase a metade. Isso afetou especialmente a produção de submarinos U-Boot nos meses seguintes, representando um atraso importante no esforço bélico alemão. Além disso, o êxodo massivo de civis reduziu de forma irreversível o valor econômico da cidade para a economia alemã, afetando também os recursos das cidades vizinhas que tiveram que apoiar os refugiados e a reconstrução de Hamburgo. Esses eram recursos que poderiam ter sido dedicados à guerra, mas que agora eram imprescindíveis para cobrir as necessidades mais elementares dos hamburguenses. Mas esse sucesso foi construído sobre dezenas de milhares de mortes. Os historiadores concordam que, entre 24 de julho e 2 de agosto, até 45 mil pessoas morreram, a maioria durante a tempestade de fogo na madrugada do dia 28 de julho. O número de mortos pela Operação Gomorra sempre será incerto, mas a cifra mais aceita é de 37 mil falecidos. A maioria dos mortos não estava identificada. Em 1º de dezembro de 1943, haviam sido confirmadas 31.647 mortes, mas dessas, apenas 15.802 foram baseadas na identificação de um cadáver. Em alguns casos, as numerosas pessoas que haviam morrido em porões só podiam ser estimadas a partir da quantidade de cinzas que restava no chão. Nenhum ataque a uma cidade posterior abalou tanto a Alemanha quanto o de Hamburgo. Documentos da época mostram que os funcionários alemães estavam completamente alarmados,
e há alguns indícios, em interrogatórios aliados posteriores a autoridades nazistas, de que Hitler afirmou que novas incursões dessa envergadura obrigariam a Alemanha a sair da guerra. As perdas industriais foram gravíssimas e Hamburgo nunca recuperou sua produção total, exceto nas indústrias de armamento essenciais. Os números fornecidos por fontes alemãs indicam que 183 fábricas grandes, de um total de 524 na cidade, foram destruídas, além de outras 4.118 fábricas menores. Os sistemas de transporte locais ficaram completamente interrompidos e demoraram algum tempo para voltar ao normal. Bairros inteiros foram arrasados e só se recuperariam muito tempo depois do fim da guerra. Os incêndios duraram semanas e a cidade ficou paralisada por meses, mas os efeitos se fizeram sentir muito além de Hamburgo. O medo de sofrer um ataque semelhante se espalhou por toda a Alemanha, e no Reino Unido, o sucesso da Gomorra convenceu o Marechal Arthur Harris de que o bombardeio aéreo em larga escala era o caminho ideal para terminar a guerra. Os céus alemães logo se encheram de aviões aliados, iniciando um padrão de destruição que devastaria cerca de 130 cidades. A tempestade de fogo que assolou Hamburgo reduziria a cinzas e lembranças os centros urbanos de Kassel, Darmstadt e Dresden. Mas o mais impactante foi a enorme raiva civil contra o governo nazista, que obrigou a SS e a Gestapo a desencadear uma onda de brutalidade contra a população. Até mesmo o ministro da propaganda Joseph Goebbels considerou o bombardeio de Hamburgo a maior crise da guerra. Somente o Führer se mostrou indiferente ao destino de seu povo, recusando-se a visitar a cidade. E a tática não se limitaria à Europa. No Pacífico, o norte-americano Curtis LeMay implementou uma série de ataques devastadores às cidades japonesas, baseando-se na Operação Gomorra. Mas essa já é outra história.